Amém, irmãos? Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. É um motivo de muita alegria estar aqui, ministrando uma palavra ao coração de vocês, em nome de Jesus. A gente sabe a dificuldade de subir aqui, a responsabilidade, né, irmãos, que a gente tem que ministrar e viver aquilo que falamos. Mas sem muita demora, vamos em 2 Pedro, em nome de Jesus. Irmãos, a minha linguagem é um pouquinho diferente, está na NTLH, né, que é a nova linguagem da tradução de hoje, que vai facilitar para mim pregar, em nome de Jesus. Né? As palavras são um pouquinho diferentes e nos conduz com mais facilidade. Mas, no final, tudo é a mesma coisa. Espero que você saia daqui dessa noite edificado, transformado pelo poder do Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 12 ao 15. Amém? Todos acharam? Fica aí assentadinho mesmo, bem confortável. Deixa Deus falar no seu coração. Diz assim: por isso, farei sempre que com vocês lembrem dessas coisas, embora já conheçam e estejam firmes na verdade que receberam. Penso que enquanto eu viver, é justo que eu faça com que vocês lembrem dessas coisas, pois eu sei que logo terei de deixar esse corpo mortal, como nosso Senhor Jesus Cristo me disse claramente. Portanto, farei tudo o que puder, para que depois da minha morte, vocês lembrem dessas coisas. Amém, irmãos? Pai, Senhor, se o Senhor não for comigo, Pai, eu não tenho nada, Senhor. Te peço em nome de Jesus Cristo nessa noite, Pai. Prepare os corações para ouvir, Senhor, e usa-me, Senhor, como objeto, Pai, da Tua palavra aqui nessa noite, Senhor. Fala conosco, Pai. Espírito Santo, toma a direção desse culto nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos falando aqui do apóstolo Pedro, uma carta de Pedro, um homem que amou Jesus, um homem que negou Jesus, um homem que andou sobre as águas e também se afogou, né? O mesmo que foi para lá andando, voltou afogado. Se Jesus não dá a mão, tinha morrido. Um homem que cortou a orelha de um homem que defendeu Jesus, um homem que era pescador e voltou a pescar de novo, cheia de falha. Um homem que errou, mas agora no fim da vida dele, 65 anos depois da morte, da vinda de Cristo, Pedro ainda está falando sobre a vida dele em Cristo. Ele diz agora que claramente aqui: eu sei que eu vou partir desse mundo em breve, mas uma coisa eu quero, é deixar uma herança preciosa para vocês, que durou até hoje, 2024 anos, e nós estamos aqui falando de Pedro. Irmãos, eu não sei como a sua história começou, eu não sei como que é o meio da sua história, eu não sei como você chegou, mas te digo uma coisa: a sua história precisa terminar como a de Pedro, buscando lugar nos céus, tesouro nos céus. Irmãos, não importa quem você foi, não importa quem você é, o importante é quem você vai ser daqui para frente. Irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Ele não está nem um pouco preocupado do que você fez. Ele está preocupado de você olhar para os céus e dizer assim: Senhor, eu dependo de Ti, me perdoa, muda a minha história e me leva para morar nos céus. Irmãos, Deus não tem escolha de pessoas. E Pedro vai declarando claramente que: penso que enquanto eu viver, é justo que eu faça com que vocês lembrem dessas coisas. Ele disse assim: enquanto eu viver, eu vou pregar o Evangelho. Isso você tem que pôr no seu coração. Eu digo para mim mesmo, eu pedi a Deus, se eu ficar velhinho, não quero ficar numa praça jogando baralho, eu não quero fazer, eu quero estar com a escritura na mão,
pregando o Evangelho. Esse é meu pedido a Deus, que eu fique velhinho, mas pregando a palavra do Senhor. E enquanto eu viver, eu quero falar de Jesus. Irmãos, porque eu sei quem é Jesus. Não é porque eu sou mais do que ninguém, porque eu sei de onde Ele me tirou. Então, quando eu olho para trás, eu sei que só Ele tem esse poder de me tirar de onde me tirou. Então, Ele diz assim: enquanto eu viver, é justo que eu faça com que você lembre dessas coisas, pois sei que logo terei de deixar esse corpo mortal, como o nosso Senhor Jesus Cristo me disse claramente. Em João capítulo 21, Jesus chamou Pedro e disse assim: Pedro, quando você era jovem, você ia para onde você queria. Versículo 18 e 19, se não me engano. Mas quando você ficar velho, você não vai ter escolha. Irmãos, você está achando que servir a Deus é fácil? Pedro está dando essas declarações que enquanto ele viver, ele vai pregar o Evangelho. Mas Jesus já tinha avisado que ele ia morrer de uma morte que ele não queria. Tudo relata, tudo que nós ouvimos de Pedro até hoje, que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Ô irmão, não importa se eu fosse ser crucificado de cabeça para baixo, o importante é que eu vá para os céus. Porque não adianta, né, morrer tudo certinho e naquele grande dia Deus disser para mim que não me conhece e não te conhece. Nós precisamos ser conhecidos diante dos homens, mas primeiramente nós precisamos ser conhecidos diante de Deus. Irmãos, nesse momento eu comecei a meditar durante o dia todo hoje. Que herança abençoada que Pedro deixou. Durou 2024, enquanto o planeta Terra existir, as escrituras não vão sair da terra. Vai continuar as palavras de Pedro falando aos corações das pessoas. Ele começa no versículo 1, de que coisas ele está falando? De que Pedro está falando? Que enquanto eu viver, eu quero que vocês lembrem dessas coisas. Que coisas são essas? Pedro queria deixar na memória de todos o que era necessário fazer para levar uma vida que agrada ao Senhor. Ele, no capítulo 1, versículo também 1, no capítulo 1 e versículo 1, ele se apresenta de uma forma muito especial, irmãos. Ele diz assim: eu, Simão Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta a vocês por causa da bondade do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Receberam uma fé tão preciosa como a nossa. Irmãos, você que quer ser grande diante de Deus, você que tem sonho de ser um pastor, ser um levita, ou ser qualquer coisa na igreja, a primeira coisa que você tem que ser é servo de Deus. Não tem como você ser algo se você não é servo de Deus. Não tem como você entender quem é Deus se você não resolver servir a Deus. Existe uma separação, uma distância muito grande entre crer em Deus e ser servo do Senhor. Você crê, mas não obedece, não adianta. A verdade é que nós temos também que apresentar diante de Deus, assim como Simão, que tinha, Simão Pedro, que era servo e apóstolo e tinha uma fé preciosa, irmão. Ele disse assim: eu tenho uma fé preciosa dentro do meu coração. Lembre que você está aqui, é porque Deus te trouxe. E se você tem uma fé tão preciosa, Paulo escrevendo, não me lembro se é aos Coríntios, às vezes eu vou falhar, que nós temos uma coisa muito preciosa em nosso coração, porém, um tesouro em vasos de barro. Não merecemos e não somos fortes o bastante para sustentar aquilo que Deus colocou dentro de nós, mas Ele é poderoso, mesmo você sendo um vaso de barro, para te deixar intacto até naquele grande dia. Ninguém vai te tocar se Deus não permitir, ninguém vai te quebrar se Deus não deixar. Não importa, irmãos, mesmo nós sendo vasos de barro, nós seremos guardados pelo Senhor.
Irmãos, em nome de Jesus Cristo, que fé preciosa. No versículo 2 ele disse assim: que a graça e a paz estejam com vocês e aumente cada vez mais por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que a graça e a paz aumente. Esteja sempre com vocês, cada vez mais, por meio do conhecimento de Deus e de Jesus. Irmãos, só tem uma forma de nós regozijarmos e se alegrarmos: é conhecendo a Deus. Eu tive a oportunidade de ministrar uma palavra quarta-feira na Policlínica. Eu estava na madrugada lendo, em João capítulo 14, eu até falei para algumas pessoas, que a graça e a paz de nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 14, diz assim, que Jesus, e vocês conhecem o lugar, disse para Tomé, e vocês conhecem o lugar e o caminho para onde eu vou? Então Tomé perguntou: Senhor, não sabemos aonde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai, e desde agora o conhece e tem visto. Felipe disse a Jesus então: Senhor, mostra-nos o Pai, e não precisa de mais nada. Irmãos, dois apóstolos, seguidores de Jesus Cristo, um não conhecia o caminho, nem Jesus, e o outro não conhecia Deus. Eu não sei como você encontra. Será que você está aqui porque você gosta da igreja, você sente paz aqui? Mas você sabe quem é Jesus? Sabe quem é Deus? Eu fiz essa pergunta: quem é Jesus para você? E quem é Deus para você? Deus disse que ninguém vai até Jesus se não for por Ele. E Jesus disse que ninguém vai a Deus se não for por Ele. Como que é isso? Deus te resgatou do império das trevas e te levou até Jesus Cristo. Você nasceu de novo. Eu nasci há 14 anos atrás, por Jesus Cristo. Deus me levou lá atrás e disse para mim: você está entregue na mão de Jesus, agora siga os ensinamentos de Jesus e os conselhos de Jesus, que Ele vai te levar novamente para mim. Irmãos, nós andamos para trás para aceitar Jesus, para que poder Jesus nos leve e nos justifique naquele grande dia. É por isso que Deus te entregou na mão de Jesus, para que você fosse justificado por Jesus Cristo naquele grande dia. Só que a palavra do Senhor, irmãos, diz que o caminho, a porta é estreita e o caminho é apertado, que nos conduz à vida eterna. Então, irmãos, quem é Jesus? Quem é Deus? Se Deus não te revelar quem é Jesus, você nunca vai conhecer. E se Jesus não te revelar quem é o Pai, você também não vai conhecer. Nós precisamos saber quem é Deus e quem é Jesus. Ou, na verdade, os dois são um só, com um só propósito: de te perdoar, te libertar e te salvar e te levar para ir morar nos céus. Esse é o que Jesus e Deus querem fazer. Esse é o plano maravilhoso de Deus. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele seu melhor amigo, é seu Senhor e seu Salvador, é aquele que te conduz por todos os dias da sua vida. Irmãos, e a Bíblia diz que Deus chama e Deus escolhe. No versículo 3, diz assim, 3 e 4, o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tornar parte na sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado maravilhosos e preciosos dons que Ele prometeu. Ele fez isso para que por meio desses dons nós escapássemos da imoralidade
e dos maus desejos que trouxeram a este mundo e pudesse tomar parte na sua natureza divina. É o poder de Deus que nos tem dado tudo. Se você está aqui hoje, foi o poder de Deus que te trouxe. Se você acordou hoje, é o poder de Deus. Se você dormir bem essa noite, é o poder de Deus. Se você quiser ir para o céu, é pelo poder de Deus. Não tem outra coisa a não ser o poder de Deus. Tudo o que é feito é pelo poder de Deus. É o poder de Deus que nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. É Ele, irmão, que vai fazer de você alguém que agrade a Ele. Você lembra que Paulo diz que bem nenhum habita dentro de nós? Não tem nada de bom, não é? Em nome de Jesus, não tenta aproveitar alguma coisa de você, não faça isso não. Se você acha que você tem alguma coisa de bom, troca com Deus em outra coisa, não faz isso não, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, é novo, tudo se fez novo, não tenta remendar, em nome de Jesus, não faça isso em nome de Jesus, porque o próprio Jesus diz que não se coloca remendo novo em pano velho, vai se romper e o buraco vai ficar maior ainda, irmão. Se você deixar alguma coisa do velho homem na sua vida, ele vai acabar com você. O buraco vai ficar maior ainda. Jesus não é remendo, Jesus é o poder de Deus para nos livrar de tudo aquilo que nos separava do Pai. O poder de Deus que agrada a Ele, e por meio do conhecimento que temos daquilo que nos chamou para tomar parte da sua bondade. Irmãos, nós precisamos de conhecer o Senhor. Nós temos vivido tempos muito difíceis, onde honramos a Deus com a boca, mas o coração bem longe do Senhor. No versículo de número 5, diz assim: por isso mesmo, façamos todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. Irmãos, a fé que você tem, eu tive conversando eu já contei isso uma vez, mas às vezes tem alguém aqui que não ouviu. Eu falei para um cara um dia: você precisa de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, você precisa entregar a sua vida para Jesus. E ele falou assim: mas eu tenho muita fé. Falei: você tem muita fé? Eu vou trazer os enfermos, os coxos, os doentes, para você curar. Ele falou: não, eu tenho fé só para mim. Eu não tenho fé para curar ninguém. A minha fé é só para mim. Irmãos, essa fé é mundana, é diabólica, ela não serve para nada. A única fé verdadeira é aquela que Deus colocou no seu coração hoje. Se com a sua boca confessar Jesus e crer de todo o coração, você será salvo, porque com a boca se confessa para os homens e com o coração se crê para Deus. Essa é a fé verdadeira. Não existe essa fé que nós nascemos com ela, não é? Não tem como. Ninguém nasceu com essa fé. Essa fé é colocada por Deus no meu e no seu coração. Por isso mesmo, faça todo o possível para juntar a bondade à fé. A fé é dada por Deus. Irmãos, mas eu quero falar alguma coisa sobre como nós aproximarmos de Deus. Existe uma escada para nós subirmos, para nós ficarmos mais próximos, conhecer a Deus a cada dia mais. E Pedro dizendo assim: eu vou morrer, mas eu vou deixar para vocês um legado muito grande, para vocês nunca desviarem do santo mandamento. Ele diz assim: a bondade junte ao conhecimento. A fé é Deus que te deu, agora a bondade junte ao conhecimento de Deus. Se revele, entregue, confesse. Sabemos que somos todos pecadores,
Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, enganamos a nós mesmos. Nós precisamos de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador e reconhecer que nós somos pecadores. Nós precisamos de entender que precisamos de juntar a fé à bondade, e a bondade ao conhecimento, e ao conhecimento, domínio próprio. Irmãos, todo cristão precisa ter domínio próprio. Domínio próprio para adorar o Senhor, domínio próprio para viver em família, domínio próprio para viver na igreja, domínio próprio para fazer as coisas, para comprar, para vender. Nós precisamos de ter domínio próprio sobre os nossos olhos, domínio próprio sobre a nossa boca, domínio próprio sobre os nossos ouvidos. Irmão, isso tem que estar. Um cristão de verdade, ele tem domínio, ele consegue desviar os olhos daquilo que não é bom, ele consegue desviar os ouvidos daquilo que não é bom, ele consegue desviar a sua boca de emprestar ela para Satanás, para falar coisas que não deve, irmão. É somente pelo domínio próprio, e esse domínio vem de Deus. Mas como é que é? Você precisa ter fé, conhecimento, bondade, e juntar ela ao domínio próprio. Pedro não falou que tem uma condição de você viver somente com uma dessas coisas. Você tem que juntar uma coisa à outra. É domínio próprio, irmão. É você lutar contra você mesmo. Em Gálatas diz que nós temos uma luta constante. Estudamos aqui na escola dominical que essa carne não quer, mas eu tenho domínio sobre ela, porque o Espírito Santo está do meu lado. É eu e o Espírito Santo contra a minha carne. É por isso que eu não peco. É por isso que você não peca. É pelo poder do Espírito Santo. Nós precisamos de ter domínio próprio, irmão. Estão vivendo muito difícil, pessoas compulsivas, comprando desastrosamente, recebem um salário no dia 10, no dia 11, não tem mais nada, porque gastou tudo. Isso é muito triste, irmão, passar um mês devendo de novo. Eu estou falando de finanças, mas são várias coisas, né? Domínio próprio, não falar, para você não ofender ninguém. Né? Usa a sua língua para o bem, para a cura, para a libertação, e não para amaldiçoar, não para pisar, não para se sentir melhor do que os outros. Não faça isso, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Você precisa de domínio próprio em todas as áreas da sua vida. E Pedro vai dizendo: vocês precisam de domínio próprio, e ao domínio próprio, junte com a perseverança. Irmãos, você já pensou? Eu estava vendo a corrida de São Silvestre, não é isso mesmo, né? Cara, que turma de gente perseverante, 364 dias correndo, para chegar no dia e correr 2 ou 3 horas e ser vencedor. Irmãos, perseverar, quer conhecer a Deus? Persevera aqui, ó, tem oração 6 horas da manhã, 7 horas, 8 horas, 9 horas, a hora que você quiser, a igreja está aberta. Persevera, busca Deus, busca o conhecimento de Deus. Somente os que perseveram é que vão vencer, irmãos. Em nome de Jesus Cristo, junte o domínio próprio à perseverança. Nós precisamos de homens e mulheres valentes na presença de Deus, homens e mulheres que não desistem, que estão sempre prontos. Vamos orar, estou aqui. Vamos visitar, eu estou aqui. Vamos fazer qualquer coisa para a obra de Deus, eu estou aqui. Vamos para o retiro, eu estou lá com vocês, pastor, eu estou junto. É perseverar, irmãos. Perseverar, você tem que ter, você tem que querer. O que está matando nós, sabe o que é? É igual o Chaves, é sem querer, querendo, né? Diz que quer, mas não quer. O cristão, você diz para ele: você quer? Quero, mas depois não quer nada. A gente começa a oração na segunda-feira aqui com 20. Chega na sexta com 5, 15 para no meio do caminho. Acho interessante. Falei: meu Deus, o que é isso? Não pode, não persevera de jeito nenhum. Luta contra essa carne sua, rapaz. Ah, mas eu tenho muito sono. Vai dormir mais cedo. Ah, mas eu gosto de orar de noite. Ora de noite, está na bênção. Ah, mas eu gosto de tarde. Hora de tarde, está bom. Mas persevera. Luta contra essas fraquezas suas em nome de Jesus. Tem gente que diz assim: ah, eu tenho muita dificuldade com isso. Não é com isso não, irmão. Você está corrompido em outras áreas. É por isso que isso está muito difícil na sua vida. Eu tenho muita dificuldade de acordar cedo. Tenho. Você dorme 2 horas da manhã, vai ter mesmo. Claro, é muito difícil mesmo. É uma luta tremenda.
Eu também não acordaria, não. Eu deito às 9, né? Aí às 5 dá para acordar. Em nome de Jesus, já dormi minhas horas. Mas cada um com o seu cada um. Perseverança, irmão. Se vocês não perseverarem junto com nós, irmão, como que nós vamos ser vencedores? Como que nós vamos vencer se todos não estiverem juntos? Em nome de Jesus, a gente faz um trabalho ali na policlínica, mas a policlínica não é de um dia só não, irmãos. Tem 5 dias na semana, né? Sábado, domingo não. E tem os postos de saúde, tem vários lugares, né? Tem muito lugar para a gente ir, irmão. Se a nossa equipe aumentar muito, nós podemos dividir e fazer um trabalho tremendo nessa cidade, irmão. Se Deus enviar ceifeiros, porque eu ministrei, o pastor nem deu estudo da cela na terça-feira anterior a essa, e eu ministrei, acho que é Lucas 10, que Jesus não disse que é fácil servir a Deus. Jesus nunca disse que a vida cristã é fácil. Você olha bem, ele enviou os 70 discípulos de 2 a 2, e cobriu, encheu eles do Espírito Santo, falou, pode ir, que você vai dar tudo. Só que ele disse o seguinte no versículo 3, eis que vos envio como ovelha no meio de lobo. Irmão, um lobo espanta um bando de ovelha. Enviar a gente como ovelha no meio de lobo, o que uma ovelha vai fazer no meio de lobo? Vai ser estraçalhada, irmão, mas só não vai ser se você estiver cheio do Espírito Santo, porque os lobos não vão te ver e nem vai tocar em você. Mas Jesus diz que a vida cristã é fácil. Não é fácil, é difícil. Tem que haver esforço, tem que haver vontade. Nós vamos lutar contra lobo. Qual é o lobo da sua vida? Não é? O que tem te pedido? Você como ovelha está com medo de quê? Está com medo de ser estraçalhado? Está cansado? Irmãos, encha do Espírito Santo, ouça a voz de Cristo, vai segundo a palavra de Deus, que você vai voltar vitorioso. Você vai fazer igual os 70, você vai fazer igual os 12 apóstolos, vocês vão voltar cantando e salteando de alegria, porque os demônios saíram, os enfermos foram curados, o espírito imundo sumiram todos, porque em nome de Jesus não tem mal que resista o nome de Jesus Cristo. Irmãos, mas você precisa de juntar a perseverança, a devoção a Deus, devocional a Deus. Até já falei um pouco disso, né? Você precisa juntar a perseverança, a devoção a Deus. Irmãos, pensa aí um bocadinho comigo. Quanto tempo você ora por dia? A leitura da Bíblia tem feito todos os dias? Ou nem sabe onde está a Bíblia? Como tem sido o seu devocional a Deus? Você tem tempo especial para Deus? Ou não tem? Você tem tempo só para você mesmo? Junte ao devocional a Deus. Quer ser grande, quer ser conhecido por Deus? Faça a vontade do Senhor. Irmãos, junte a perseverança, a devoção a Deus. A essa devoção junte, mais apertada ainda, a amizade cristã. Junte a amizade cristã. O tema nosso desse ano, se alguém não sabe, é comunhão. Irmão, amizade cristã. Você é amigo de todo mundo aqui dentro da igreja? Você é amigo dos cristãos das outras igrejas? Paulo diz que esse é nosso compromisso. Pedro diz que é nosso compromisso. Você é amigo de todo mundo? Junte essas coisas. Só tem como você ter essa amizade cristã se você tiver fé, se você for bondoso, se você conhecer a Deus, se você tiver domínio próprio, se você tiver um devocional a Deus, aí sim você vai conseguir amar os irmãos. Do contrário, não, irmão, não vai. Junte a amizade cristã, e a amizade cristã junte ao amor. Irmão, coisa difícil é amar os inimigos, orar o que te persegue, orar o irmão que não amar o irmão que não gosta de você.
Irmãos, mas só tem como se tudo isso estiver alinhado. Você vai conhecendo a Deus, né? Você vai conhecendo a Deus e o amor verdadeiro. Esse texto começa com a fé que Deus pôs no nosso coração e termina com amor, porque ele diz assim, ó, se você tiver amor, que Deus está falando aqui, não é esse amor que você sente pela sua família, que você sente pelos seus filhos, que você sente por algumas pessoas, esse amor comum que até bandido tem, gente, eles têm quem eles amam. A Bíblia diz que até os malfeitores têm quem eles gostam deles, mas só não gostam de todo mundo. Mas nós, como cristãos, temos que gostar até dos inimigos. Então, irmãos, é impossível você agradar a Deus se você não tiver fé. Se essa fé não se juntar à bondade, se essa bondade não se juntar ao conhecimento, e o conhecimento não juntar ao domínio próprio, e o domínio próprio não juntar à perseverança, e a perseverança ao devocional a Deus, irmãos, e a essa devoção junte a amizade cristã, e a amizade cristã junte o amor. Irmãos, mas eu tenho uma coisa para te dizer, um recado de Pedro para a sua vida, não é meu, tá? Ele diz assim no versículo 8: pois essas são as qualidades que vocês precisam de ter. Se vocês tiverem e fizer com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa com o resultado do conhecimento que vocês têm de nosso Senhor Jesus Cristo. Se vocês tiverem essas coisas, por que a igreja está tendo essa dificuldade? Se vocês tiverem essas coisas, vocês não vão ficar infrutíferos dentro da igreja. Por que as pessoas não dão fruto? Porque não tem as qualidades de Cristo. É impossível alguém produzir alguma coisa se não tiver as qualidades de Cristo, as virtudes de Cristo na vida dele. Vou te dar um outro recadinho de Pedro para a sua vida. Mas quem não tem essas coisas é como um cego, ou como alguém que enxerga pouco, esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Mas quem não tem essas qualidades é cego dentro de uma igreja. Muito triste ser um cego espiritual, né? Não conseguir ver a Deus. Quantas pessoas, né? Nós estávamos na cela, na terça-feira o Espírito Santo visitou o Tão, né, irmão Tão? E o Espírito Santo visitou ele, e algumas pessoas ficaram, o que é isso, né? Não é? Nunca sentiram essa presença de Deus na vida deles. Irmão, se você nunca sentiu a presença do Espírito Santo, começa a jejuar, e a buscar e falar, Senhor, me mostra quem é o Senhor de verdade. Ele tem prazer de se revelar a nós. Deus não tem dificuldade de se revelar a nós. Abra o seu coração e Deus vai se revelar a você. Irmãos, você precisa ter essas qualidades, essas virtudes, para poder que a nossa igreja... Irmão, nós precisamos ser unidos. Por que fica essas ranhuras um com o outro, grupinho aqui, grupo lá, grupo cá? Irmãos, somos todos irmãos. Como é que nós vamos morar no céu? No céu não tem muro não, irmão. Você vai ficar um do lado de lá, do outro lado de cá. Como é que é isso? Nós precisamos, irmão, de viver uma vida que agrada o Senhor de verdade. Quem não tem essas coisas é como um cego. A pior coisa dentro de uma igreja, irmão, é um cego que diz que vê e não está vendo. Irmãos, você já pensou, se chegar naquele grande dia, Deus olhar para você e disser assim, não te conheço, nunca te vi, e você esperando uma resposta de sim de Deus, e Ele disser não para você? Vai ser muito triste, irmão. Nós precisamos ter as qualidades e as virtudes. Pedro falou que enquanto eu viver, eu vou pregar dessas coisas para os outros, mas mesmo depois da minha morte, eu vou deixar escrito que Deus chama e escolhe as pessoas que têm um coração aberto para que Ele possa entrar e fazer morada. Irmãos, se tem uma coisa que Deus não vai fazer, está em Apocalipse capítulo 3, Jesus disse, eu estou à porta. Ele está dizendo, eu estou pronto para te ajudar, estou pronto para te curar, estou pronto para te libertar, eu estou pronto para te prosperar, eu estou pronto para mudar o seu casamento, eu estou pronto para te dar um casamento, eu estou pronto para tirar seus filhos da droga, da bebida, eu estou pronto para fazer qualquer coisa,
eis que estou à porta. Abre o seu coração que eu vou fazer grandes coisas na sua vida. Tem uma coisa que Deus não vai fazer, o seu coração, irmão. Se você não quer abrir o coração, como que Deus vai entrar nesse coração duro de pedra? Ele tem poder, mas Ele te deu o direito de escolha. Ele disse que Ele está à porta. Se você abrir, Ele vai entrar e ceiar contigo. Se você não abrir, Ele não vai entrar, Ele não vai ceiar contigo. Então, mas quem não tem essas qualidades, é como um cego, ou como alguém que enxerga pouco, esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. A gente sabe que lá em Coríntios diz que os maus, os idólatras, o avarento, os bêbados, os homossexuais e várias coisas, bebedeira, farra, diz que quem faz essas coisas não vão entrar no reino do céu. Mas no versículo subsequente ele diz assim, ó: mas muito de vós eram assim, mas foram lavados, foram remidos pelo sangue do Cordeiro, foram perdoados de tudo. Você esqueceu de onde Deus te tirou? Eu conversando com o Sr. Celeste antes da célula, dá prazer de conversar com quem teve uma experiência com Deus. Eu convidei ele, não veio, abençoado. Ele falou que vinha. Mas dá prazer de conversar. Ele falou assim: Hélio, eu vou te falar uma coisa. Eu nunca mais largo Jesus, porque eu sei que eu era um prisioneiro e agora eu sou livre. Irmão, quem teve um encontro com Deus de verdade é livre. Por que essa prisão na sua mente e dessa dúvida? Por que esse desejo de falar da vida dos outros, falar coisas, fazer coisas que não agradam o Senhor, irmão? É porque você não foi livre ainda. Jesus abriu a porta da gaiola, mas você não saiu. Ele já abriu a porta, ele está dizendo: saia, eu vou contigo. Você está lá prisioneiro, agarrado ainda nesses problemas. E o Sr. Celeste falou assim, ele falou, eu até usei essa história um dia, ele falou comigo: Hélio, eu trabalho todo dia de pedreiro, pesado, eu estou com quase 70 anos, está me cansando. Mas se alguém chegar perto de mim e falar assim: eu te dou 50 mil, você tomar um copo, ele falou, tem uma cachaça, você tomar só uma cachaçinha, eu vou falar: não, meu filho, fica com os seus 50 mil, porque eu prefiro ficar sem os 50 mil, mas ir para os céus. Eu gosto de ouvir essas histórias de pessoas simples, entendeu? E da liberdade que Deus dele. Ele falou assim: eu fui cavalo de Satanás, velho, por muitos anos. Agora Jesus tirou ele das minhas costas, eu vou pegar ele de novo? Vou pôr ele nas minhas costas novamente? Não, eu sou uma pessoa livre hoje em Cristo Jesus. É lindo você conversar. Quando eu vi o Sr. Celeste processando essas coisas, eu falei: tem coisa grande para acontecer. De repente o Espírito Santo visita o nosso irmão Tom na oração, entendeu? São coisas que maravilham a gente, porque parece que Jesus cessou, irmão. Você tem notado uma coisa? Ninguém chama mais ninguém aqui. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Nos fins do culto não tem mais não. Parece que ninguém mais quer aceitar Jesus. Nem oferecendo Jesus nós estamos mais. Você tem visto os milagres? Coxa andando, cego enxergando? Eu não tenho visto não. Irmão, Deus é o mesmo, Ele está doido para fazer esses milagres aqui nessa igreja, e Ele vai fazer, em nome de Jesus, porque nós vamos abrir o coração, entregar a vida verdadeira para Ele, verdadeiramente para Ele, para que os sinais, os milagres de Cristo que estão afastados da igreja, voltem para chamar a atenção das pessoas novamente, que o Deus é o mesmo Deus de hoje, de ontem e será de amanhã. Irmãos, Deus não mudou, mas nós mudamos muito. Mas Ele manda te dizer nessa noite que a sua história não parou. A sua história vai ter um fim maravilhoso. Não importa, volto a repetir, não importa o que está acontecendo com você agora. Ele estou fazendo coisa gravíssima. Confesse e Deus te perdoa. Todo aquele que confessa e abandona, alcança a misericórdia. Irmãos, e outra coisa que eu quero falar: nós temos que parar de lutar só para não fazer coisa errada. Eu convido a igreja, vamos começar a praticar o bem, irmãos. Vamos sair para as ruas de Miraí, evangelizar, pregar, ver quem tem fome, quem tem sede. Vamos ver, irmão, vamos começar a fazer a obra. Vamos sair das quatro paredes, irmão. Está só resumido aqui, ó. Hoje, graças a Deus, quinta-feira veio bastante gente, mas estão deixando para vir só no domingo. Está muito estranho. A igreja não é isso que Deus... E o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É para mim e é para você. Desperta do sono que você está dormindo. Vamos fazer a obra de Deus. Vamos ganhar Miraí para Jesus Cristo.
Vamos fazer um propósito? Nós estamos no começo do ano. Faz um propósito no seu coração de ganhar pelo menos uma alma esse ano. Comece a orar por ela e buscar essa alma. Quantas almas você ganhou o ano passado? Se você não ganhou nenhuma, que vergonha, hein? Que testemunho ruim. Quantas almas? Quantas pessoas você orou ano passado, o ano todo, para que ela convertesse? Não é? Parece que Deus parou de agir. Irmãos, e para nós estarmos terminando, Pedro vai dizer: portanto, meus irmãos, procure ficar cada vez mais firme na certeza de que Deus os chamou e os escolheu. Aleluia, né? Você é um escolhido de Deus. Entre dessa população, dessa humanidade toda, você é um escolhido de Deus. Irmão, você sabe o que é isso? Deus te escolher no meio de tantos. Tenha certeza que Deus te chamou e te escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé. Quando você crê que você é um escolhido de Deus, jamais você quer sair da presença de Deus. E assim receberão o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, nós somos peregrinos nessa terra. Nós não vamos morar para sempre. Eu e mais muitos da minha idade, outros mais velhos que eu, a gente sabe que os nossos dias estão ficando pouco. Mas não importa. Mesmo que meus dias ficarem pouco, eu quero estar igual Pedro. Eu quero deixar um legado. Porque Deus tem uma promessa na minha vida e na sua vida, de visitar 1000 gerações daqueles que fazem a vontade de Deus. Irmãos, às vezes você preocupa de deixar um filho médico, uma propriedade para o filho, uma casa, dinheiro, mas não preocupa com a presença de Deus, irmão. De que adianta os seus filhos ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Não tem vida com Deus? De que valor tem isso, irmãos? A maior herança que nós podemos deixar é Deus visitar 1000 gerações, visitar meu filho, meu neto, bisneto, e visitar a vida toda. Eu acredito que no meu antepassado deve ter existido alguém que o milagre aconteceu na minha vida. Quem sabe alguém do meu passado aceitou Jesus e Deus fez um milagre na minha vida através desse passado de alguém. Aquilo que está na sua presença, se você é de Deus verdadeiramente, Deus tem promessa de cuidar da sua geração, de geração em geração. Entrega a sua vida para Cristo, vale a pena, irmão. Os dias vão se findando, vão ficando pouco, mas não importa. O importante é que eu esteja no centro da vontade de Deus. Amém, irmãos? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, irmãos. Eu estava ali meditando, né, sobre essa palavra, e é como fazer um bolo, né? As donas de casa vão saber aí: ovo, leite, farinha. Se faltar um ingrediente, dá ruim. Às vezes você esquece o pó royal lá, minha filha. E eu acho interessante quando o Pedro está declarando isso, ele está falando assim: é a caridade com, é a perseverança com, é o amor com, é a piedade com. O que ele está nos ensinando? Você não pode viver um item desse isolado, porque algo que você vive em Deus vai trazer uma conexão com as outras coisas, e é isso que Deus nos chama para viver em nome de Jesus. Pega esses ingredientes, esses itens. Se você realmente quer ser um cristão autêntico, verdadeiro, e confirmar a sua fé, o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Amém? Glória a Deus. Deus continue abençoando o diácono Hélio. Irmãos, nós teremos domingo aqui, olha um aviso muito importante: domingo pela manhã, nós teremos um domingo missionário aqui. Estaremos recebendo o missionário Tiago Pires, do sertão do Pernambuco, estará aqui falando com a gente, ministrando sobre missões no sertão, né, de Pernambuco. Ele tem como se fosse um Instituto Reviver aqui em Miraí. Ele está implantando lá no Nordeste escolinha de futebol,
uma casa de assistência, e ele estará aqui ministrando conosco na parte da manhã. E domingo à noite tem culto de missões, amém? E o que acontece? Esse culto de missões, nós vamos receber o coral da Cristolândia. Quem não conhece, é uma casa de acolhimento para dependentes químicos, né? E são 20 pessoas que estarão aqui louvando ao Senhor, né? A Cristolândia vai estar aqui com a gente, e o pastor Tiago estará ministrando, missionário Tiago, estará ministrando a palavra do Senhor à noite. E logo após, nós teremos uma cantina missionária. O que é essa cantina missionária? Nós vamos vender pastel, pastel de carne moída, pastel de queijo, pastel de churros. Amém? Todo o valor que der nessa cantina, nós vamos abençoar o missionário Tiago, para abençoar as missões dele lá no Nordeste. Amém? Então, assim, vem preparado para comprar cantina, para sentar ali, ter um momento de comunhão com a igreja, vai ser muita bênção. Posso contar com vocês? Amém? Em nome de Jesus? E hoje, após o culto, nós teremos uma reunião com os obreiros, todo mundo, os pastores, líderes, os obreiros da igreja, sobre a intercessão do retiro. Eu quero ter uma palavrinha com vocês, coisa rápida aqui, amém? Então permaneça, que vai ser bênção em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé, agradecer ao Senhor? Ó Deus, nós queremos te agradecer, meu Pai. Nós queremos louvar o teu precioso nome pela tua palavra no nosso coração. Nos dá, Senhor, o desejo de trazer esses ingredientes para a nossa vida. Senhor, viver a tua vontade para a glória do teu nome. Nos ensina a sermos cristãos autênticos, verdadeiros. Pai, que o nome do Senhor seja glorificado em nós e através de nós. Assim, toma a tua igreja nas suas mãos, continue abençoando, fortalecendo o servo do Senhor, enchendo os teus filhos com teu Espírito Santo e nos capacita, Senhor, a viver a tua vontade. Assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Faça assim com as suas mãos, que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês, com todo o povo espalhado na face da terra, e a igreja diz: amém. Deus abençoe, está encerrado, aplauda o Senhor em nome de Jesus.